Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente não conhece. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar sobre o transplante capilar FUE, que é esse tipo que a gente faz sem retirar a cicatriz. Mas muita gente não ouviu falar de fazer o transplante capilar com pelo corporal, que é o famoso BHT. BHT seria o body, né, que é a questão do corpo. Body hair. Hair, na verdade, em inglês, o termo a gente costuma separar pelo e cabelo. Na verdade, em outras línguas, a questão do hair ele pode ser, na verdade, tanto daqui como daqui, da questão do corpo. E o transplante, que na verdade muita gente também pergunta, né, se pode ser de outra pessoa, ele tem que ser necessariamente do seu próprio corpo, porque o pelo ou o cabelo ele tem uma matriz viva, né? Tem células do seu DNA, ele necessariamente vai ser rejeitado se for de outra pessoa. Agora, por que tem essa questão dessa novidade aí que é o Body Hair Transplant e como é que é feito o processo da retirada? Antigamente só tinha a retirada pela faixa da FUT e aí ficava aquela faixa justamente com aquela cicatriz. E aí, porque não se fazia de retirada, por exemplo, vai retirar a questão em região de barba, a gente não vai querer informar que você tenha cicatrizes grandes em um lugar que é aparente. Aí, justamente depois que evoluiu essa questão de fazer a retirada da FUE com punches milimétricos, aí muitas vezes menor que 1 milímetro de diâmetro, aí se abriu essa possibilidade de tirar a questão do pelo corporal. O que é muito importante saber, porque na verdade quando a gente vai fazer a extração sempre, por isso que é importante ver a clínica se vai fazer, como é que está sendo feita a retirada, porque o ideal é sempre com lupas realmente boas, né? É como se você fosse fazer um tiro ao alvo, né? Alguém está atirando assim aleatoriamente com o olho nu e alguém com uma mira, né? Quem que você acha que vai acertar mais? Com certeza vai ser alguém que está enxergando bem melhor. E aqui a questão de retirada tanto de pelo corporal ou do cabelo, tem essa questão da pessoa conseguir enxergar melhor e é claro, também o grau de destreza do médico que está executando. O que aí tem que ser feito? Ser feito da mesma maneira, né? Retirar o pelo e a matriz está intacta. Quando a gente vai usar o pelo corporal, que região a gente vai normalmente utilizar? As melhores áreas para retirar é justamente a barba, o pelo de tórax ou o abdômen. Quanto maior for a espessura do seu fio, melhor densidade você vai conseguir obter. Mas assim, aí você me pergunta, mas aí pode ser retirado pelo do braço e perna? Dependendo do caso, sim. É que normalmente se você tem uma boa espessura, um bom crescimento aqui do braço e perna, normalmente a sua barba ou do tórax ele costuma ser maior. Porque sempre que a gente vai pensar em transplante, aí você vai pensar em fazer a retirada dos cabelos ou pelos que tenham maior densidade. Por que a gente utiliza a questão do pelo corporal? Por exemplo, tem gente que tem área doadora pobre. Já é uma tática, tem muitos casos que a gente consegue muitas vezes dobrar ou até um pouco mais, só por a questão da pessoa ter pelo corporal e uma área doadora pobre. Mas não fica esquisito eu colocar pelo de barba ou tórax aqui na região da cabeça? Aí por isso que é importante você fazer sempre uma clínica especializada nisso, né? Aqui a questão do pelo corporal a gente faz praticamente aí quase toda semana. Muitas vezes a gente acaba mesclando, né? Por exemplo, a hairline, a parte da frente, a gente vai procurar colocar sempre aí pelos do couro cabeludo de preferência, ou do seu pelo corporal, que é a que for mais parecida com o seu cabelo em questão. Aí muita gente pergunta assim, mas eu queria ter só pelos do meu transplante só com cabelos do próprio couro cabeludo. Se for atingir, se a questão da área doadora for suficiente, em muitos casos pode ser feito dessa maneira. Uma outra tática também é que quando pessoas muito jovens, às vezes não quer, muitas vezes assim, zerar a sua área doadora, porque muita gente só está buscando assim alta quantidade, mas assim, é péssima ideia você às vezes ter menos de 30 anos
e às vezes já não tem nenhuma área doadora para o resto da vida. Isso é uma ideia que é péssima, assim, porque a gente não sabe exatamente até que ponto pode evoluir sua calvície, né? E aí muita gente pergunta assim, que às vezes ouve falar se essa questão do pelo corporal ele fica a longo prazo. Com certeza a imensa maioria sim, porque aí você pode ver pessoas que têm muito pelo corporal, mesmo com o passar da idade, acaba permanecendo com uma grande quantidade de pelos. Aí muita gente antigamente era um ícone assim, de uma pessoa bem peluda, por exemplo, o Tony Ramos, né? Aí se você colocar aí no mecanismo de busca aí, Tony Ramos hoje, aí você vai ver essa foto, você vê justamente que ele ainda permanece com bastante pelo corporal, né? Nem mesmo eu, quando eu vou olhar, às vezes eu não consigo detectar exatamente qual que é o pelo de barba ou qual que é o pelo de tórax. O pelo de tórax muitas vezes é parecido aí com o cabelo, e às vezes a pessoa faz questão que seja somente do cabelo, mas assim, se o mundo fosse perfeito, você nem seria calvo e você também não estaria buscando a questão de fazer o transplante, e muitas vezes a gente não consegue fazer o perfeito absoluto, mas aí com certeza o ganho de resultado pode ser muito mais satisfatório. E aí a questão de você, muitas vezes você vai buscar as clínicas de transplante capilar, você vai ver que é uma pequena porcentagem que faz o pelo corporal. E aí o que muitas clínicas acabam falando? Acabam falando mal da questão do pelo corporal, porque justamente não fazem. Mas por que não executam? Porque muitas vezes fazem o transplante capilar, diversas pessoas no mesmo dia, e muitas vezes não é o médico que acaba executando a parte da extração, e tem a questão da dificuldade da angulação. Se você for ver, é muito mais difícil eu conseguir alcançar aqui do que, por exemplo, se eu for deitar aqui, por exemplo, na maca, é muito mais fácil eu extrair aqui. E também tem a questão da anestesia. Muitas vezes a anestesia aqui é uma área muito mais extensa, aí tem a questão dessa dificuldade. E lembrando sempre que um pelo, quando é retirado de uma região, ele não vai nascer outro. Mas assim, por exemplo, aqui, por exemplo, que a gente tem a barba crescendo, a gente não vai conseguir extrair 100% do pelo da barba ou a região do tórax. Dependendo da região, vai ser uma retirada muitas vezes mais da metade, e aí tem essa questão que você tem que conversar com a clínica. Não adianta você tirar só uma meia dúzia aqui para falar que foi feito pelo corporal, mas tem que ser uma quantidade representativa e que realmente vá crescer com sucesso. A questão de retirar pelos da barba da face, aí tem que até a questão de alinhar com o seu médico se é viável ou não. Se fica uma cicatriz, por exemplo, normalmente a imensa maioria das pessoas não ficam. Aí você tem uma imagem aqui do lado aí, demonstrando aí de como é que fica uma cicatrização de barba. Vocês podem notar assim, que uma pessoa com pele clara, essa diferença de tonalidade, assim, na verdade nem a própria pessoa percebe. Às vezes, eventualmente, uma pessoa de pele bem morena, quando vai retirar, às vezes a cicatrização daquele pontinho pode ser um pouco mais branco do que da pele normal da pessoa. E aí, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no espaço aqui embaixo, nos comentários, entrar em contato aí, com certeza aí, com o seu médico especialista em transplante de cabelo. E espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns pontos importantes sobre o Body Hair Transplant. E não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Grande abraço, até a próxima.